do Divaldo Pereira Franco, o livro editado pelo Espírito Joana de Ângeles. E ela faz, na apresentação do livro, ela faz um raio-x muito importante do momento em que nós estamos vivendo. Eu, logicamente, não vou falar todo, porque a apresentação, a mensagem, ela é extensa, mas eu vou me ater aqui a algumas coisas que eu acho importante para a gente poder refletir um pouco. Então, ela diz, entre outras coisas, que vive-se um momento, uma atualidade, na atualidade, muito complexa, né, na sociedade terrena. Por um lado, nós temos a riqueza intelectual, nós temos a riqueza de valores da inteligência, valores culturais, nós temos a imensa contribuição da ciência, da tecnologia, e tudo isso, segundo ela nos diz, tem trazido profundas mudanças no cenário do nosso planeta, onde nós vivemos. A gente tem mesmo visto que a gente tem se surpreendido com assim, as coisas da ciência, da tecnologia, descobertas importantes, né, para a humanidade tem mesmo acontecido. Aí ela cita também a inestimável contribuição das vacinas. Ela fala também do diagnóstico que cada vez está mais preciso, mais rápido, podendo assim ajudar na prevenção e no tratamento de muitas doenças. Ela cita também os produtos farmacêuticos, né, também de grande valor no tratamento da saúde. Ela fala também com relação às medidas de prevenção contra muitos males, como a mudança de hábitos alimentares, para hábitos alimentares saudáveis, a prática de exercícios físicos, fala também do contato com a natureza, cita os notáveis recursos da cirurgia, falando dos transplantes de órgãos, dos transplantes de prótese, e diz que tudo isso tem trazido um bem-estar e conforto para a humanidade. E ela tem razão, a gente tem acompanhado realmente isso. Mas, por outro lado, diz ela, que os valores éticos e morais demonstram que a evolução espiritual tem sido bem menor do que o progresso intelectual. Os valores éticos, os valores morais, realmente têm deixado a desejar. Se por um lado a gente vê a tecnologia, a ciência avançando, crescendo, descobertas, mas os valores morais, aí ela cita que estamos vendo aí, simultaneamente, o espectro da fome, da miséria, entre outros aspectos, a drogadição, a volúpia do prazer exacerbado, como se a função do corpo humano fosse direcionada somente para o prazer, o gozo. Diz que nós temos visto também a violência perversa, as fugas espetaculares para os vícios de toda ordem, e nos diz que as criaturas, diante de tudo isso, elas parecem estar aturdidas e sem saber para que direção vão caminhar. Vemos também, segundo Joana, homens e mulheres infelizes que tem pregado a respeito da excelência do suicídio, defendido o aborto, a prática a gente tem visto agora realmente também a liberação da maconha, e entre outras coisas, a gente observa realmente, nós estamos inclusive vendo agora aí no nosso Congresso, com relação às leis do aborto, que vão ser legalizadas no Brasil, pessoas, e nós acompanhamos, né, isso, as taxas de suicídio aumentando, muitas tentativas de suicídio,
Então nós temos acompanhado, realmente ela fala também com respeito ao espaço que a sociedade imediatista tem dado, o pouco espaço que a sociedade imediatista tem dado para o amor, para a paz, para os hábitos nobres, mas por outro lado, a gente vê na mídia um grande espaço para a sexolatria, para os crimes hediondos, para as coisas, as futilidades que, segundo ela, futilidades rotuladas de condutas ideais. Então nós observamos que, e ela nos diz, finalizando, que a consequência de tudo isso é uma volumosa deserção moral, né? E diz que isso tem atingido, inclusive, também as famílias, né? Que muitas famílias desagregadas têm cedido espaço para um grupo de pessoas apenas vinculadas pela consanguinidade, mas separadas pelos sentimentos de amizade e de amor. Realmente, a gente tem acompanhado que, diante desse cenário que nós estamos vendo, a família realmente tem sido muito atingida. A família anda desagregada e a gente sabe que é um dos institutos sociais mais importantes, se não é o mais importante, é a família. Então, nós vamos ver na questão 774 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem para nós que há alguma coisa a mais nos homens do que as necessidades físicas. Segundo eles, há no homem a necessidade de progredir. E eles dizem que os laços sociais são importantes para o progresso, são necessários para o progresso. E os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Finalizam dizendo: eis porque os laços de família são uma lei da natureza. E nós citamos também a questão 768 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que o homem deve progredir, mas sozinho isso é impossível para ele. Ele necessita do contato de outros homens. Por quê? Porque ele não tem não tem todas as características, não tem todos os caracteres. Então, o homem, para poder progredir, ele tem que viver em sociedade. Ele necessita de estar junto da sociedade. Então, nós estamos, a gente pode fazer um encadeamento, a gente está observando que a sociedade é como se fosse um grande organismo composta por várias células que seriam as famílias. Então, o homem, ele precisa para progredir, e é um objetivo do homem progredir, porque ele foi criado para isso, mas para progredir precisa da sociedade, e o que fortalece a sociedade é a família. E qual é a base da família? É o casamento. É quando dois seres se procuram, dois espíritos se encontram ou se reencontram, e nós vamos ver aqui as situações em que isso se dá, e esses espíritos vão formar uma família. Então nós vamos ver a importância para a humanidade, né? E a doutrina espírita, ela já fala para nós que o casamento é considerado pelo espiritismo como um progresso na marcha da humanidade. Allan Kardec, nesse capítulo 22, ele aborda o tema, né, nos itens 2, 3 e 4, falando o seguinte: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que possa operar a renovação dos seres.
Então, nós vemos aí já Allan Kardec nos dizendo um dos objetivos do casamento, a união dos sexos para que possa operar a renovação dos seres. Mas as condições que regulam essa união, elas são de tal ponto humanas que não existem dois países no mundo em que elas sejam inteiramente, absolutamente iguais. E não existe nenhum lugar, um país no mundo sequer, em que essas leis humanas, leis civis, não foram reajustadas, não foram modificadas pelo menos uma vez. Por que isso se dá? Porque as leis humanas, elas são leis mutáveis e são leis imperfeitas. Nós sabemos que leis imutáveis e leis perfeitas são as leis divinas, mas, apesar de serem leis que mudam com o tempo, de acordo com o lugar, de acordo com a sociedade daquele lugar, essas leis são necessárias, porque elas visam regular a relação social e os interesses da família. Então, essas leis, as leis humanas, as leis civis, são as leis que regulam, que regulamentam as uniões matrimoniais. E ele vai dizer que, além da união dos sexos, que anda de par com a lei divina e material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei, que é uma lei imutável, como todas as leis de Deus, mas que é de cunho exclusivamente moral, que é a lei do amor. E o codificador da doutrina espírita diz: quis Deus que os seres, além dos laços da carne, os seres fossem unidos também pelos laços da alma. E aí ele fala que através dessa afinidade mútua, desse carinho mútuo, que eles se unindo, estendessem esse carinho aos filhos, e que fossem dois ao invés de um, de cuidar desses filhos, de educar e fazer com que eles crescessem, né? Amá-los, cuidar deles e fazê-los progredir. Então nós observamos aí que as uniões pelas leis morais, pelas leis de Deus, elas obedecem a dois objetivos. O primeiro é o objetivo que é a união pelos laços da carne, que visa com que espíritos que necessitam de reencarnar através da união desse casal possam possibilitar isso. Quando ele diz operar a renovação dos seres, é quando a necessidade da família crescer, os filhos virem. Então, esse seria o primeiro objetivo pelos laços da carne. O segundo seria pelos laços do amor. E para que, conforme ele nos diz, que aquele casal, aquele marido e aquela mulher, eles possam se afinizar, eles possam desenvolver laços de respeito, de amizade, de amor puro, amor verdadeiro. Esse é o objetivo do casamento, segundo as leis de Deus. Mas, ele faz um questionamento: será que quando duas pessoas se aproximam para casar, a gente vê isso muito comum nos dias de hoje, será que isso é levado em consideração? Será que as pessoas, quando estão se procurando para formar uma família, para namorar, para casar, elas estão levando esses objetivos morais, a lei do amor em consideração? E Kardec, ele fala nesse capítulo que, infelizmente, na grande maioria, os casamentos de hoje obedecem a outros interesses morais, né? A satisfação do orgulho, a satisfação da vaidade, e nós vamos ver
ver aqui na frente, né, os vários tipos de casamento, mas a gente observa que realmente, por que muitas uniões fracassam, muitas uniões não vão à frente, muitas uniões a gente, eu principalmente, eu tenho observado, né, a maneira leviana com que as pessoas estão contraindo o matrimônio e logo a seguir, às vezes com 2 meses, 3 meses, já estão se separando, como se tivessem trocando de camisa, de uma forma, sabe? E por que isso? Porque essas ligações não estão baseadas no amor, elas estão baseadas em interesses outros, interesses materiais, que nós vamos ver a seguir. E ele continua, vamos continuar dizendo que esses casamentos, primeiramente começar pela família, a família, e, consequentemente, os casamentos, elas são programadas, não aqui, agora, é tudo programado no plano espiritual, antes da gente reencarnar, de forma que o núcleo familiar, onde cada um de nós vai viver a nossa próxima reencarnação, o marido, ou a minha esposa, ou os filhos, tudo isso já com antecedência. Emmanuel nos diz isso no livro Consolador, na questão 179, que tudo isso é programado no plano espiritual. Nós sabemos que ao se aproximar o momento reencarnatório, com a ajuda de benfeitores, de mentores espirituais que vão nos assessorar, nós vamos participar daquilo que se chama planejamento reencarnatório. Então, nesse planejamento reencarnatório, como eu disse, além da gente programar a família, o núcleo familiar, o casamento, nós vamos programar também o tipo de provas de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Nós vamos, juntamente com esses benfeitores, nós vamos ver qual o tipo de prova mais ajustada para a gente naquele momento, que tipo de situações, isso naturalmente em linhas gerais, porque nós vamos ver que nós, na posse do nosso livre-arbítrio, nós podemos alterar a programação espiritual, a programação reencarnatória, para melhor ou para pior. Então, essa programação, ela tem 2 exceções, podemos dizer. Primeiro, quando o espírito ainda é um espírito atrasado, é um espírito ainda sem discernimento, sem condições de opinar ou de escolher as provas, os benfeitores espirituais vão fazer isso por ele. Os espíritos ainda muito atrasados, porque logicamente o nosso livre-arbítrio, ele cresce de acordo com o nosso grau evolutivo. Conforme o nosso nível consciencial, o nosso livre-arbítrio ele vai aumentando conforme o nosso grau de discernimento. Então, ainda existem espíritos que, por falta de condições, por ignorância, não têm condições de optar, de escolher, de participar dessa programação. E a outra situação são de espíritos rebeldes mesmos, que se recusam até a reencarnar, e esses vão ter uma reencarnação escolhida por Deus, pelos benfeitores, de acordo sempre, mesmo nesse caso que a gente vai ver, desses espíritos rebeldes, endurecidos, e nesse caso o nome que se dá é reencarnação compulsória. Mesmo assim, vai existir um planejamento. Só que planejamento esse feito pela equipe espiritual, com completa ausência de participação desse espírito, né? E com relação à família, Emmanuel nos ensina que habitualmente, normalmente, nós vamos participar da organização familiar, né, no plano espiritual, chamando para nós, para perto de nós, espíritos que já caminham conosco
há bastante tempo, né? Na nossa família, nós vamos ter aqueles que se chamam espíritos afins, com quem já vivenciamos várias encarnações e que já temos alguns laços de amor, e esses espíritos reencarnam junto de nós para consolidação desses laços. Mas vamos chamar também para nós espíritos com quem tivemos algum problema no passado, companheiros de aventuras infelizes, de situações, às vezes, de situações difíceis em que, ou duas situações, ou que nós ficamos devendo a essas pessoas, nós prejudicamos de alguma forma, ou nós, de alguma forma, temos algum débito com elas, ou elas conosco. Então, essas reencarnações, elas servem também de oportunidades regenerativas para que a gente possa, através do convívio no mesmo teto, a gente possa começar a desfazer aqueles sentimentos, aqueles ranços do passado. Então, além dos espíritos amigos, aqueles que nós temos, os espíritos afins que nos acompanham, vem também para o nosso núcleo familiar esses com quem nós tivemos alguma divergência, algum problema, vão reencarnar no mesmo teto. É a oportunidade de ressarcimento. Se lá atrás eu prejudiquei, agora Deus vai me conceder a oportunidade de eu reparar o meu erro, podendo ajudar, podendo amar, podendo fazer tudo o que for possível para ressarcir aquele irmão a quem no passado eu prejudiquei. E que agora pode reencarnar como minha esposa ou como marido, e a gente vai ver, né? Eu vou falar mais especificamente disso lá na frente. E também, com relação ao casamento em si, nós vemos que comumente, normalmente, os espíritos que vão participar dessa família, ou mesmo como filhos do casal, eles participam ativamente, né, na união desses casais. Nós vamos ver que o marido e a esposa vão encarnar antes e aqueles que estão programados para serem os filhos do casal, logicamente vão vir depois, estão no plano espiritual. Muitas vezes esses espíritos vão trabalhar para unir aquele casal, para que aquele marido, aquele futuro marido conheça a sua futura esposa, para que eles se encontrem, para que comecem dali um namoro, um conhecimento. Então, assim vai se formando no plano espiritual as famílias, os casamentos, os núcleos familiares. O matrimônio na Terra, então, é quase sempre o resultante dessa programação. Por que quase sempre? Porque vão ter exceções. Eu falei aqui que muitas vezes, e eu vou falar aqui agora desses tipos de casamento, que às vezes poderia estar programado para a gente o casamento com alguém, com uma pessoa, mas a gente, na posse do nosso livre-arbítrio, a gente pode acabar se unindo a outra pessoa. Então, o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que é um livro que aborda a obra nos domínios da mediunidade de André Luiz, né? Ele vai fazer uma classificação espiritual dos tipos de uniões, dos tipos de casamento. E ele vai classificar esses casamentos em 5 tipos de casamento. Casamentos acidentais, casamentos provacionais, casamentos sacrificiais, casamentos afins e casamentos transcendentes. Vamos lá. Casamentos acidentais. Logicamente, como um encontro, vejam bem, não é reencontro, encontro de almas inferiorizadas por efeito momentâneo de uma atração.
sem ascendente espiritual qualquer. Ou seja, duas pessoas que um dia se veem, se encontram e por alguma atração naquele momento, que pode ser até uma simples atração sexual, elas acabam se unindo e se casando. Então, ele diz aqui que nem afinidade, nem discórdia, é simplesmente espíritos que se uniram pelas leis humanas, né, e uniram apenas corpos. Então vejam bem, são normalmente casamentos que vão ter pouca duração, são casamentos que, apesar de serem nessa situação agora, que podem até o marido e a mulher se separar depois, mas vão dar como é que se diz? Vão dar origem a novos encontros no futuro. Porque se estabeleceu uma ligação. Então, esses casamentos, eles dizem, né, ele diz, olha, que no mundo como o nosso, tais casamentos são normais, são comuns de acontecer. Normais não, comuns. Simples almas que se encontram na confluência do caminho, sem ascendente espiritual nenhum. Se aproximam, se conhecem e daí, pelo seu livre-arbítrio, elas se unem, uma vez que nós construímos o nosso destino com o nosso livre-arbítrio. O segundo tipo de casamento seriam os casamentos provacionais. E, segundo ele, esses são a esmagadora maioria dos casamentos na Terra. São duas almas que se reencontram, programam esse encontro lá no plano espiritual, espíritos necessitados de reajuste, de todos eles com débitos, com necessidades de reajustamento, e aí esses espíritos eles vão se unir, vão formar um lar, e por isso que nós vemos, né, muitos lares onde reina a desarmonia, a desconfiança impera, muitos lares em que os conflitos morais se transformam até, em certos casos, como a gente leu aqui na página, até em situações, em tragédias mesmo, né? Nós vemos aí que muitos lares na Terra estão nessa situação de desalinho, de conflito, de brigas, porque ali tem dois espíritos necessitados de reajuste, espíritos que estão em provas. E nós temos visto aí, né, que primeiro o espírita esclarecido sabe que só mesmo nós podemos quitar os nossos débitos. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Então, mesmo sabendo disso, apesar disso, sabendo disso, a gente vê que muitos vão desertar, né, da prova, vão abandonar. Mas ele diz que aquele que tem consciência sabe que se ele fugir da prova hoje, ele pode no futuro voltar com aquele companheiro ou aquela companheira que hoje ele está abandonando. Então, nós vamos ver são situações em que a reabilitação fica postergada. Os casamentos sacrificiais são uniões onde almas se reúnem na situação de que um espírito é mais esclarecido, já é um espírito mais cônscio, mais com discernimento maior, e eles vão se unir, aquele espírito mais elevado vai se unir para ajudar a um companheiro ou a uma companheira menos elevada. Então, pelo próprio nome, um dos dois vai se sacrificar para ajudar aquela esposa ou aquele marido. Então, eles assumem esse compromisso. Vocês sabem que muitas vezes nós temos as nossas afinidades, os nossos afetos, os espíritos, muitas vezes eles têm
como é que se diz? Tem vínculos, e às vezes uns vão se adiantando e outros, por dificuldade, vão ficando para trás. Agora, como a gente vai seguir em frente e deixar aqueles que a gente ama para trás? Então é esse caso. Muitos voltam para ajudar aquele companheiro ou aquela companheira, e é através de um matrimônio desse, de uma união que se chama sacrificial, em que esse espírito que já está numa condição melhor, ele volta para como marido ou como esposa daquele outro espírito para ajudá-la. Nos casamentos afins, que são, na realidade, exceções aqui no nosso planeta de provas e expiações, são que muita gente conhece como cara metade, que na realidade não existe. Existem espíritos que já são profundamente afinizados, frutos de muita vivência, já viveram muitas vidas, já criaram, já desenvolveram um laço de amor, e muitas vezes eles voltam a se unirem para estreitar mais esses laços. São aqueles, é difícil, é mais difícil, mas a gente observa que existem casais assim, que se entendem por um olhar, né? Em que existem entre eles uma profunda harmonia, se conhecem até mesmo sem precisar abrir a boca. Então, esses seriam casamentos afins. E casamentos transcendentes seriam almas engrandecidas no bem, que se procuram no plano espiritual, para realizações de trabalhos. A gente pode dar um exemplo aqui, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós temos lá, no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Quando André Luiz está chegando com o mentor, na época, que se eu não me engano era Aniceto, eles estão chegando à crosta e vão procurar uma casa no subúrbio do Rio de Janeiro, e quando eles chegam na casa, o André Luiz vê naquela casa uma claridade muito grande, e ele vê uma movimentação enorme de espíritos naquela casa, e o Aniceto explica para ele que aquela casa é um posto avançado da colônia Nosso Lar, aonde são realizados durante a noite, durante o período do sono físico, encontros de parentes com espíritos encarnados, ou mentores, benfeitores que às vezes precisam dar um conselho, um ensinamento. Então ali são realizados vários trabalhos espirituais. Eles são recebidos na porta da casa pelo Isidoro. E o Aniceto apresenta o Isidoro para André Luiz como ele sendo um trabalhador do Nosso Lar e esposo da Dona Isabel, que ainda está encarnada. Ele desencarnou, mas como um prêmio, uma recompensa, ele pode continuar ali nos bastidores espirituais, cuidando, coordenando os trabalhos espirituais da casa, e a esposa, Dona Isabel, continua ali com os 5 filhos, viúva, costurando, passando dificuldades, mas são 2 trabalhadores de Nosso Lar que estão ali encarnados, realizando trabalhos de grande monta. Então, esse é um exemplo de um casamento transcendente. Então, nós estamos percebendo, né, que os casamentos, todos eles, sejam casamentos provacionais, os sacrificiais, os casamentos acidentais, eles tem um objetivo maior. A gente vê que por trás, a grande maioria, eu falei lá no início, né, quando Joana cita todas essas coisas que nós estamos passando hoje, né, e a gente está realmente observando aí, com muita expectativa, com um pouco de receio, a situação do suicídio, do aborto, de todas essas... Por que
tanto sofrimento, drogas, alcoolismo, doenças como a depressão aumentando, e a gente vê que, tudo bem, a gente tem o problema da obsessão, o fator obsessivo. Manuel Filomeno de Miranda nos alerta que nós estamos vivendo uma pandemia. A obsessão hoje, ela passou a ser uma pandemia. Ela está presente no mundo inteiro. Mas, assim, na raiz disso, a gente observa que tudo isso só está acontecendo pela falta de valores morais. É pela visão que as pessoas têm, somente, unicamente, exclusivamente material de tudo. As pessoas vivem uma vida extremamente material, sem valores morais quase que nenhum. Religiosidade, fé, espiritualidade, está presente em poucos corações, infelizmente. Então, o divórcio é um dispositivo da lei civil, da lei humana, que vem legalizar alguma coisa que já é fato, que já aconteceu. Ou seja, o divórcio, ele vem oficializar o que moralmente já aconteceu. Um marido e a esposa que já se separaram fisicamente e emocionalmente. Acabou o amor, acabou o vínculo. Mas o compromisso não. O compromisso, esse continua. E esse compromisso, ele vai ser postergado para uma nova situação, que é uma nova oportunidade em que ambos vão ter que aguardar, e é uma situação que pode até acontecer de uma forma lá no futuro, se agora já foi difícil e eles faliram nessa prova, não conseguiram levar aquele compromisso adiante, numa próxima oportunidade pode vir até de uma forma mais complicada ainda. Então o vínculo cessa, mas o compromisso não. Ele vai ser adiado. Então, compromisso adiado, reedificação adiada também. E a doutrina espírita, ela vem explicar para a gente, né, claramente o problema do lar, definindo as responsabilidades, mostrando o trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores firmados no plano espiritual. Então, esses espíritos, que são espíritos que estão sob o aguilhão do remorso, espíritos que estão necessitados de reajuste, combinam no plano espiritual, como eu falei, um deles dois, inclusive, pode até vir a ser um devedor do outro, mas eles, e até com o trabalho da espiritualidade, dos mentores, em que reaproximam eles, que tiveram problemas, que até se tornaram adversários, e agora, lá no plano espiritual, se convencem de que aquela oportunidade é uma oportunidade muito importante para eles poderem avançar no aperfeiçoamento espiritual. Então combinam, planejam a vinda e tudo certo. Só que aí reencarnam. E quando reincorporados na veste física, aí que é o problema. A grande maioria se esquece dos compromissos que firmou na espiritualidade. Porque aí, entorpecidos pelas ilusões de antigos preconceitos, fraquezas, instintos que vão aflorando novamente, que inclusive já foram motivos de queda lá no passado, e fazem agora com que o espírito passe ao caminho da irresponsabilidade, às vezes como sonâmbulos sorridentes, né? Como crianças, né, que acreditam na solidez de castelos de papelão. São pessoas que acreditam na felicidade de fantasia.
e largam todos os compromissos, porque esses compromissos, eles são fixados em cima de trabalho, em cima de esforço, em cima muitas vezes de renúncia. Então esses espíritos, eles acabam esquecendo os compromissos firmados, e aí a gente vê que surgem então as realidades que sacodem a consciência, e eles descobrem por fim que amar não é apenas fantasiar, que somente para que a gente possa amar, acima de tudo, o amor, ele é uma construção. E para construir, não basta apenas sonhos, planos, esperança. Construção, amor que é verdadeiro, ele precisa de renúncia, de suor, muitas vezes de lágrimas, muitas vezes de aflição, porque a gente não pode se esquecer que o casamento, casar é uma tarefa para todos os dias, em que somente na comunhão espiritual gradativa e profunda, aquele casal vai começar a se harmonizar, e eles vão conseguir, a muito custo, com muito trabalho, os objetivos que eles almejam. Então, o ideal é que se chegasse ao término da vida com o companheiro ou com a companheira que nós elegemos, né? A gente pode ver, né, e a nossa mensagem disse, né, que quando, na falta de amor, quando não existe mais nenhuma condição de convivência, quando aquele casal, o marido e a mulher, eles já não se suportam mais, ou seja, como uma medida articulada em última instância, aí sim o divórcio é justo. Porque nem Kardec, a gente viu aqui na mensagem, nem mesmo, né, Jesus, ele defendeu a indissolubilidade absoluta do casamento. Ninguém, a gente vai tentar, de todas as maneiras, com o diálogo, como foi falado muitas vezes, com a compreensão, exercitando às vezes a humildade, a paciência, a gente vai trabalhar fazendo de tudo, mas quando a gente percebe que realmente, e eu vou estar alicerçado pela minha consciência, com a consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia, mas não teve jeito, aí sim, o divórcio, ele é uma medida justa em última instância, né? O codificador do Espiritismo escreveu: dia virá que se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moralizador reter entre si dois espíritos que não podem mais viver juntos, né? E conceder a liberdade. E se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentará o número de uniões irregulares. Então, Kardec, ele faz esse questionamento: será que é humano? Será que isso é moralizador, a gente prender ali sobre aqueles grilhões, dois espíritos que não se suportam? E será que essa situação não cria, não aumenta o tipo de uniões infelizes? Então, logicamente que sim, a gente vai ver, por isso que eles nos dizem que o divórcio não é contrário à lei de Deus. O divórcio, ele é lei humana, mas ele só vem reformar o que o homem e a mulher já fizeram. Porque ali não, a lei do amor não foi observada. Então, que a gente possa na Terra auxiliar a compreensão do casamento como sendo uma união de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar a qualquer custo. Por quê? Nós, como espíritas, nós temos, assim, às vezes, conhecimentos que a gente vê que muitas pessoas não têm. A gente observa que muitas vezes
a pura falta de conhecimento, de espiritualidade das pessoas, falta de conhecimento mesmo do que vem a ser um casamento, as pessoas até se unem de maneira leviana, como eu já falei aqui. Eu conheço pessoas no meu círculo de amigos que estão indo para o 7º casamento. Então, como pode uma pessoa... essa pessoa mesmo, ela já teve casamento em que durou 2 meses. Então, não pode a gente ver, observar as pessoas que estão assumindo uma responsabilidade sem saberem exatamente que tipo de responsabilidade elas estão assumindo. Nós, na condição de espírita, que a gente possa, inclusive, porque muitas pessoas não têm o conhecimento da reencarnação, não têm o conhecimento da vida espiritual, não sabem de que, como foi falado aqui, tudo que está acontecendo aqui agora é fruto de um planejamento, está tudo ligado a um passado, as pessoas que estão conosco, os filhos, o marido, a esposa, todos fazem parte ou fizeram parte de alguma forma, tem ligações conosco, e que a gente também possa compreender essas pessoas que não conseguiram levar o casamento, né, não conseguiram evitar o divórcio, porque como será que nós agiríamos no lugar deles? A gente não sabe que tipo de dificuldades, que tipo de provas que eles foram defrontados. Faliram? E nós? Como seria com a gente? Então, a gente não pode levantar o dedo, julgar e muito menos condenar. Que a gente possa, compreender e ajudar esses irmãos que estão passando ou que passaram pela situação do divórcio, mas que a gente possa entender, porque... não sei se o tempo vai dar 10 minutos, eu gostaria de citar no livro... no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo mais longo que tem, no capítulo 5, nós temos lá no item 24, uma mensagem de um espírito chamado Delfine de Girardin. É a única mensagem que esse espírito dá, uma mensagem muito interessante, que ela fala sobre a desgraça real. Ela começa dizendo que nós, aqui na Terra, simplesmente não sabemos o que é felicidade ou infelicidade. A nossa visão aqui, na maioria das vezes, curta, deturpada, limitada, ela começa dizendo que para nós, muitas vezes aqui, desgraça é um fogão sem lume, uma doença incurável, é um credor que bate a nossa porta ameaçando, é um berço vazio por um anjo que estava ali antes sorrindo e agora não está mais, é um cortejo, um féretro que a gente acompanha de cabeça baixa, são as lágrimas. Mas ela diz que, para que a gente possa saber realmente o que é felicidade ou infelicidade, a gente tem que analisar as consequências do fato em si. Por quê? Ela diz, muitas vezes, alguma situação que no momento chega para nós e nos causa contrariedade, nos causa que a gente não gosta daquilo naquele momento, no futuro... a gente vai observar que aquilo ali, aquele acontecimento que naquela hora a gente não gostou, achou ruim, vai trazer consequências boas. E às vezes coisas que chegam para nós e a gente fica eufórico, fica feliz, fica satisfeito, no futuro vão trazer para nós consequências funestas, desagradáveis. Aí ela diz que para nós, vou dizer para vocês o que vocês chamam de felicidade. Felicidade para vocês é a alegria desmedida, é o prazer, é a fama, é a vã agitação. Isso para vocês é felicidade. Mas
somente no mundo espiritual é que nós vamos saber das consequências desses atos que hoje estão sendo praticados, que nós vamos saber realmente o que é o bom, o que é ruim. Então, muitas vezes, por que eu disse isso, né? Porque nós ainda, na nossa falta de compreensão, na nossa pouca compreensão, o nosso entendimento, às vezes, nós queremos tirar de perto de nós o remédio que há de nos curar espiritualmente. Muitas vezes, a gente quer abandonar a prova salvadora, a prova libertadora. Logicamente, porque no momento a gente está passando mesmo, exige esforço de nós, exige dificuldade, mas que a gente tenha consciência, que a gente tenha compreensão, que são oportunidades que nós muitas vezes esperamos muito tempo e que agora nós estamos tendo assim, a oportunidade de passar. Então, é preciso que a gente tenha um esforço a mais, que a gente possa suportar as provas e que a gente possa conseguir, com muita paciência, com muito equilíbrio, levar adiante tudo que a gente precisa passar. Então, muito obrigado. Eu acho que deu no tempo certo aí. Que bom, né, meus amigos? Ele possa voltar sempre, né? A gente que agradece você, Vladimir, pelas suas palavras amigas. Vamos passar para o segundo momento, o momento dos passes. Vamos fazer aqui a leitura do livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição 118, Queixas, que será objeto de comentário do Miguel no momento dos passes. Nos diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energias improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade e,
se lhes der os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Vamos então pedindo aos médiuns que se encaminhem para os seus lugares, nos passes. Não vamos deixar que o movimento que os médiuns vão fazer com o deslocamento tirem a nossa atenção ao equilíbrio, à paz interior, para recebermos nessa hora os fluidos espirituais que são aqui transpassados pelas mãos dos médiuns ao reequilíbrio, ao socorro, ao alívio de cada um de nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer. Como é bom, Senhor Jesus, estarmos aqui agradecendo a oportunidade de ouvirmos os estudos do seu Evangelho à luz da doutrina espírita, sustentando os nossos corações para continuar na encarnação. E nesse momento que estaremos recebendo os passes, possam os bons espíritos amigos, junto com os nossos guias, amparar os nossos corações, sustentar a mente de todos nós, para irradiarmos àqueles que amamos as vibrações de paz, de harmonia. E assim, em seu nome Jesus, em nome de Baltazar, de Leon Denis, e em nome de Deus, damos início aos passes.